Boa noite a todos e a todas. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Ou bom dia ou boa tarde, a depender do horário que vão assistir esta palestra em nosso canal do YouTube. Que a paz de Jesus esteja conosco sempre. Vamos fazer a nossa prece de abertura da nossa palestra pública. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, todos nós que aqui nos encontramos neste momento, nesta casa de oração, para ouvirmos mais uma palestra pública à luz do Espiritismo e do Evangelho do Senhor, para que todos nós, através das mensagens de luz, encontremos as forças necessárias, a serenidade interior para administrarmos, Senhor Jesus, os problemas da vida, os constrangimentos, as atribulações pelas quais todos nós estamos vivendo neste momento muito especial aqui na Terra. Sabemos, Pai, que tudo passa. Precisamos, por isso, estar vigilantes e em oração para que não sejamos feridos, sequelados pela luta. Tenhamos todos a confiança no Senhor e em Deus, na sua misericórdia e na sua justiça, porque nós sabemos que o Senhor nunca falta e nunca faltará para nenhum de nós, Pai, que somos teus filhos e tuas filhas. Abençoa o nosso irmão Jacó, que mais uma vez está aqui conosco, nos trazendo, Pai, mais uma mensagem de luz, mais uma mensagem edificante do Teu Evangelho. E que nós todos acompanhemos o Seu raciocínio, Suas palavras, e levemos em nossos corações os ensinamentos iluminados, e que possamos colocar em prática em nosso dia a dia, onde quer que estejamos. Abençoa esta casa santa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, e que nos consola tanto, Senhor Jesus. Nesse momento, Pai, te pedimos, muito especialmente, para nossa irmã Naí Carvalhal, que encontra-se internada no Hospital Regional desta cidade, vivendo momentos delicados da sua atual existência. Que a ela, Senhor Jesus, seja designado o que for melhor. E que nesse momento o seu mentor, seus amigos espirituais estejam ao seu lado, amparando-a, livrando-a de interferências negativas, dando todo o suporte para que ela possa passar pelo que precisa passar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que estamos iniciando nesse momento a nossa palestra pública e informamos a vocês que hoje pela manhã tivemos aqui uma manhã maravilhosa. Realizamos um festival de tortas doces e salgadas,
E, ao mesmo tempo, esse festival foi abrilhantado por músicas juninas, né? Onde a nossa irmã cantora daqui da cidade, Carol Daltro, abrilhantou a nosso festival, né? Com sua linda voz, né? Cantando músicas juninas para todos nós. Quem gosta de dançar forró, dançou forró. Quem não gostou ficou só se sacudindo na cadeira, né? Lembrando do passado, né? Tudo tem seu tempo, né? Na vida. Mas foi uma manhã maravilhosa. Ainda temos ali algumas tortas, né? Que algumas pessoas não vieram, né? Por conta do frio, não sei. E de sorte que ainda temos tortas ali para alguém queira comprar, para deglutir aqui agora ou levar para casa, né? Depois da palestra. Fiquem à vontade, né? Aquelas pessoas que puderem, né? E tiverem tempo para isso. Mas foi muito bom. Nós queremos nesse momento agradecer a todos e todas que colaboraram, comprando, né? As fatias, colaboraram doando tortas, né? E eu quero informar também aos senhores e às senhoras de que os jovens não estão aqui hoje porque eles todos estão em casa nesse momento estudando. Vão fazer uma prova amanhã, né? Por isso eles não estão aqui, eles não vieram agradecer, mas oportunamente eles agradecerão a todos e todas, né? Tiramos fotos, filmamos, né? E vamos mostrar a vocês aqui, né? Como foi a manhã linda que Jesus nos concedeu. E agora, com muita alegria, muito prazer, eu convido o irmão Jacó, para o qual eu passo a palavra. Boa noite a todos. Chamado gratidão. Então já viu que nós vamos falar sobre gratidão. Vamos começar esse trabalho com uma pergunta. O que é gratidão? Parece até uma pergunta simples, mas não é simples, é complexa. Tão complexa que existem milhares de livros, milhares de autores, milhares de palestras falando sobre esse tema. Mas por que, se é complexo, por que é que parece simples? Porque é muito comum nós confundirmos agradecimento com gratidão. São coisas diferentes. E nós usamos como se fossem sinônimas, né? Quando não são. Agradecer é a ação de demonstrar reconhecimento por um favor ou benefício recebido. Enquanto gratidão é um sentimento mais profundo e duradouro. Gratidão é uma experiência. É uma experiência. É muito importante a gente entender a gratidão como uma experiência, porque ela não é algo da nossa razão. Ela não é algo da nossa razão. Quando a gente diz que alguma coisa é experiência, é que a doutrina espírita vai nos informar que o crescimento espiritual da gente só se dá a partir da experiência. Você pode andar com Jesus de braço dado com ele 360 dias no ano, de manhã, de tarde e de noite. Se você não processar, não viver aquilo, você vai passar pela lição sem adquirir o conhecimento necessário, né? Sem adquirir experiência. Então o Espírito diz que a experiência, nossa evolução espiritual depende da experiência.
Ou seja, o conhecimento adquirido através da ação, né? Então, e é um problema, tem um problemazinho aqui, né? Se você quer ser uma pessoa paciente, você precisa ter a experiência da paciência, claro. Mas o que é que eu tenho que fazer para ter experiência da paciência? Bem, para ter experiência da paciência, você precisa passar por situações que incitam o contrário, para que a paciência possa nascer. Ou seja, aquele vizinho seu impaciente é um professor de espiritualidade para você. Aquele chefe impaciente, senão você não vai adquirir paciência. Lá no Joana tem uma pessoa, uma mocinha, né? Lá, amiga nossa, e que eu já disse a ela que ela não vai passar no umbral. Porque ela é tão paciente, mas tão paciente que chega, precisa ver. E generosa também. Generosa, paciente e generosa. Porque é a esposa de Pedro Paraíso. Não tinha como não ficar paciente nem generosa, né? Porque até hoje ela não tem um cartão de crédito, que Pedro não dá um cartão de crédito a ela, né? Mas ela está trabalhando a generosidade dela, na diversidade, para que a generosidade possa se projetar nela. Está dando para entender, gente, como é o processo? Não é fácil assim? Quando você encontra uma pessoa impaciente, você fica por aqui. Você foge, você corre. É um professor de espiritualidade para você. Senão você não vai adquirir a paciência necessária. Então, se você quer ser uma pessoa generosa, precisa passar pela experiência da não generosidade, para que a generosidade possa nascer no seu coração. Gente, esse trabalho foi feito com uma amiga minha, me pediu para eu explicar a ela lá no Mercadão, fazendo compra, explicar a ela o que era gratidão. Minha filha, eu nem sabia isso. Eu disse, eu vou procurar me informar, fazer uma palestra, lhe passo a palestra para você. Aí tudo bem, você vai, né? Mas como é que vai responder um negócio desse no Mercadão? E assim, para qualquer outra virtude que a gente queira alcançar, a gente precisa passar pela experiência. E quando eu uso a palavra experiência, eu vou dar aqui um exemplo citado pela doutora Ana Teresa Camasmi. Foi de quem eu peguei esse trabalho. Uma câmera fotográfica, para tirar uma foto, ela precisa ter a dimensão do campo de onde essa foto vai ser tirada. Você não pode botar uma tábua na frente dela que ela não vai tirar a foto da paisagem. Ela tem que se abrir, você tirar aquela lente, para proteger a lente, para poder fazer a foto. Tudo bem, tudo bem. E a gente podia dizer assim, que a câmera vê para poder tirar a foto. A câmera vê para poder tirar a foto. A câmera vê, mas a câmera não tem a experiência de ver. Não tem experiência de ver. Então, o homem tem a capacidade de experienciar e o seu crescimento só se dá através da experiência. Já que estamos esmiuçando um pouco essa palavra experiência, vamos continuar no exemplo da câmera. A câmera fotográfica, quando tira foto de um lugar, esse ver da câmera não transforma a câmera em absolutamente nada. Ela continua sendo exatamente igual antes e depois da foto. Não altera nada para ela. Mas se você tira uma foto com a sua memória, de um lugar onde você esteve, você não é mais o mesmo depois dessa foto. Não tem como ser, agregou algo a você. Você tem uma experiência daquele lugar que você passou lá. Mas nós agimos praticamente como se fosse uma câmera. Nós passamos pelas lições, pelas situações e deixamos para lá. Não aproveita nada. As cenas gravadas na nossa memória tocam profundamente a nossa alma. Então, experienciar significa o quê? Significa abrir-se para ser transformado por aquilo que experimentou. Então, se você passou por circunstâncias e você está exatamente igual como estava antes,
você não experienciou ainda. Você pode passar 10, 20 anos aqui no centro espírita. Se você não demonstra que mudou nada, não experienciou nada. Embora passando pela lição, passando pela experiência, você não experienciou. Porque você não se transformou. Isso significa dizer que a gente nunca passa ileso por uma situação, se é que a gente se permitiu experienciar aquilo. Você passa por uma situação, mas você não experiencia aquela situação. É como se diz, né? Entrou em um ouvido e saiu no outro. Mesma coisa. Então, a gratidão é uma experiência. Porque quando você passa por ela, quando você experiencia a gratidão, você não é mais o mesmo nunca mais. Nunca mais. E é através dela que algumas transformações espirituais vão se dar. Se e somente se a gratidão estiver presente na sua vida. Aí tem como crescer espiritualmente. Então, se a gratidão é uma experiência, ela tem uma qualidade de transformação na alma. E essa qualidade é que a gratidão é uma experiência de conexão. Olha, uma experiência de conexão. Talvez, a que permita maior conexão espiritual seja a gratidão. Veja que eu falei com vocês que parecia simples e é complexo. Então, queria que vocês ficassem com essa informação gravada. A gratidão é uma experiência de conexão sagrada. Sagrada. Porque há muitas conexões. Por exemplo, temos a conexão do celular, temos a conexão que a internet nos oferece. Mas de que conexão eu falo? Quando a gente fala de gratidão, é uma conexão que tem a qualidade do sagrado. E a dimensão sagrada da vida é a dimensão espiritual, claro. Quando a gente fala de fome espiritual, que é a fome que a gente mais tem, é a fome que a gente mais sofre, mas fome de quê mesmo? De quê mesmo? A gente tem fome de significado da vida. Eu vejo muitas pessoas perguntando qual é o significado da vida. Isso até os filósofos, né? Até a filosofia tem isso, né? Os filósofos responderam o significado da vida. Quando nós estamos em sofrimento, a gente tem fome de significação, de sentido. Por que eu estou dizendo que a fome é disso? Porque o significado, o sentido da vida é o que nos liga à vida. Tanto é verdade que, quando a gente perde esse sentido, a gente perde a ligação com a vida, a gente não tem mais vontade de viver. Então a vida precisa ter para nós sentido e significado. Os dois, né? Para que a gente possa se sentir na vida. Porque a vida material ela é passageira, todos nós sabemos. É por onde a gente passa, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa aproveitar o tempo de aprendizado que a vida material nos oferece. E é para isso que nós estamos aqui. Se nós não precisássemos da vida material para absolutamente nada, se a gente só evoluísse vivendo no mundo espiritual, por que Deus faria a nossa vida dessa maneira, fazendo a gente vir para cá? Então, há determinados aprendizados que a gente precisa experienciar na vida material. Porque ela tem alguns desafios que só a vida material oferece. Adenauer Novaes dizia assim, né? Quer crescer, case. Isso é uma relação que só a vida material pode lhe oferecer. Então, para a gente poder ter crescimento espiritual, a gente precisa se permitir ser transformado pela vida material. E aí, a gente precisa passar necessariamente pela gratidão. Necessariamente pela gratidão. Então, se a gratidão é uma experiência de conexão, né? Significa o quê? Significa que estar conectado não é ainda o nosso normal, não é ainda o nosso natural, não é o nosso cotidiano. A gente vive conectado tecnologicamente, mas a nossa alma, na maior parte do tempo, vive desconectada.
Desconectada de quê? Em primeiro lugar, da nossa essência, de nós mesmos. Essa é a maior desconexão que a gente tem. Nós temos essa desconexão de quem nós somos. Não sabemos. E quem nós somos? Espíritos imortais vivendo experiências transitórias inúmeras. Teoricamente é fácil dizer isso. Na prática você não vai. Nós temos esquecimento disso quando a gente mergulha na vida material. Esquece disso. E olha que temos vários recursos para a gente se lembrar de que a vida material não é tudo. Mas a gente esquece toda hora dessa nossa essência espiritual. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou não sei o quê, eu sou maquinista, eu sou motorista. Não é. Não é. Não é. E na medida em que a gente esquece que a gente é um espírito vivendo uma vida limitada, que é um espírito imortal, promovemos um desligamento de Deus, com Deus, que é o nosso Criador, que é a nossa essência divina. Olha, o nosso desligamento de Deus é isso aí. Eu não me tenho como aquilo que eu sou. Eu sou um espírito imortal, mas eu não tenho a consciência disso. Eu tenho informação, mas minha razão ainda não processou isso para virar conhecimento. Eu digo por dizer, eu sou um espírito imortal. Mas se eu dissesse, eu sou um espírito imortal e vivesse como um espírito imortal, aí sim, eu tinha experiência de espírito imortal. Mas eu só faço dizer teoricamente, como a gente, qualquer um aqui é assim. Pode ver que é assim. Eu sou um espírito imortal, mas vive como espírito imortal? Não. Então não tem consciência, só tem informação. Esse esquecimento promove a sensação de desamparo existencial. Então, quando a gente vive alguns sofrimentos aqui na Terra, se a gente não se lembra da nossa essência, é muito mais difícil passar por esses desafios. Porque é no lembrar de quem nós somos e nos conectar com essa nossa essência divina, com o nosso Criador, é que a gente consegue recursos espirituais para poder passar pelos desafios. A perda de um ente querido, por exemplo, é um problema. Você acha que aquela pessoa vai morrer. É assim. Uma separação. Você acha que o mundo, uma das partes, claro, vai achar que o mundo vai desabar. Não é assim. E, na verdade, a gente precisa muito da conexão com o Pai. Mas muito. Mas a gente precisa muito, não é porque a gente é deficiente. Porque a gente precisa muito porque é da nossa natureza. É da nossa natureza. Assim como o peixe precisa ficar na água para viver, nós precisamos estar mergulhados e ter a noção desse mergulho. Não basta estar mergulhado. Nós estamos aqui mergulhados, mas ainda não temos a noção desse mergulho, né? Nos nutrir desse mergulho, que é essa relação divina com o nosso Pai, com o nosso Criador, né? Então você está mergulhado é uma coisa, e ter consciência desse mergulho é outra. Eu estou mergulhado que eu sou um ser imortal, mas cadê a experiência da imortalidade? Então, a maior parte do tempo, a gente vive desconectado, a gente vive anestesiado. Talvez seja a melhor palavra seja essa, anestesiado. E quando a gente passa por um sofrimento, a primeira coisa que a gente quer é anestesia. A gente quer compensação, né? Poxa, eu estou passando por esse sofrimento, então lá de lá deve ser melhor. Jesus vai me amparar, né? Qual é a compensação que eu tenho ou que eu vou ter de passar por esse sofrimento? Será que vale a pena eu passar por esse sofrimento? Será que vale a pena eu passar? Vale. Uma das coisas importantes que a vida adulta nos oferece, e isso só a vida adulta, e eu não estou falando da vida adulta biológica, eu estou falando da vida adulta espiritual, porque nós podemos ter muita idade biológica e sermos muito conectados com a nossa criança interior. Quer ver uma pessoa assim? Olha no espelho. Então, a vida adulta, a madureza espiritual do homem se dá quando ele se conecta com sua face adulta. Com a sua face adulta. Porque a nossa alma, gente, ela é cheia de lugares. É como se a nossa alma fosse vários espaços e nós habitamos esses espaços. Somos convocados a habitar vários espaços na nossa alma.
Então a gente pode habitar espaços restritos da nossa alma, como podemos habitar espaços mais alargados da nossa alma. E se a gente habita a parte mais sã, mais adulta, mais madura da nossa alma, a gente tem mais condição de passar pelos desafios, claro. Está conectado. Então, habitar a parte mais adulta da nossa alma significa que a gente entende que a dor faz parte da vida. A dor faz parte da vida. Nós não estamos passando pelas dores da vida porque nós somos deficientes, errados, pecador, castigado ou qualquer coisa do tipo. Não, não é isso não. A dor não é punitiva. Nós estamos passando a dor porque a dor faz parte da vida. Simplesmente por isso. A dor faz parte. Jesus esteve aqui, passou pela dor para mostrar a gente que ele não tinha nada a pagar, não tinha nada, devia nada a ninguém, não, mas passou. Faz parte da vida. Faz parte do processo evolutivo. Então quem pisa aqui vai ter que dar pelo menos um ai ou um ui, né? Quando estou passando pelas dores da vida e dou um lugar para essa dor, sem querer me esquivar da dor, sem me anestesiar da dor, eu consigo entender que a dor traz consigo o presente de me transformar. Aí eu posso olhar para a dor entendendo que ela é um campo de aprendizado espiritual. É só saber tirar a lição. Então, quando eu me permito experienciar as dores naturais da vida terrena, dando lugar para a dor, é impressionante, a dor passa. Se ela bate sua porta, você diz, não entra aqui não, ou sai daqui, não sai. Agora, se eu nego, se eu me separo da dor, se eu quero alívio, se eu me anestesio, o sintoma psicológico mais comum que me acontece é eu ficar compulsivo. Eu quero mais dor, eu quero mais anestesia, aliás. Eu quero mais anestesia. Eu quero mais compensação. Porque essa anestesia tem tempo de duração. Qualquer anestesia da realidade tem curta duração. Cada vez que eu me anestesio da dor, eu vou precisar de uma dose maior de anestesia. Porque a dor volta. A dor vai voltar. Ela tem um papel a cumprir na evolução. Claro que volta. Faz parte. Então eu vou precisar de uma anestesia cada vez maior, e maior, e maior, e maior, e cada dose maior e maior. E daqui a pouco, eu vou estar mais ocupado em me anestesiar do que em viver. Qualquer semelhança com a gente é mera coincidência. Está procurando sempre se anestesiar. Uma festinha ali, uma bebidinha ali, uma coisa, tá? A gente está procurando sempre anestesiazinha para a realidade da vida. Sempre. E isso vai aumentando. Então, poder estar na vida entendendo que a dor faz parte, mas que viver não é ficar o tempo todo na dor. A dor faz parte do meu crescimento, do meu processo, mas eu preciso me conectar com a minha parte mais adulta, entendendo que isso aqui faz parte. Então eu preciso passar por isso. Mas eu não posso ficar ali parado na dor. Se você puder passar pela tristeza, experienciando a tristeza, dando lugar para a sua tristeza, ela passa. Mas você ficar se lastimando, dia e noite se lastimando, não vai passar. E se eu faço isso com todas as minhas emoções, que é o atrito que se dá entre eu e as experiências difíceis, entre eu e os meus desafios, se eu for dando lugar para as minhas emoções, passa. Passa. Reconhecendo que aquilo faz parte do meu processo evolutivo. Agora, se eu quiser anestesiar, é um processo inverso. É o processo que nós estamos. Eu vou colocando tudo no freezer, mas chega uma hora que vai descongelar, não tem jeito. Sabe, o nosso inconsciente parece um freezer. Você olha assim, vixe essa dor, aí joga lá para trás. Não quero. A vida coloca em sua frente de novo, em uma situação mais difícil para você. Mais difícil. Não adianta colocar no freezer, se resolva logo. Quando a gente começa a compreender que as experiências é o que nos transformam,
a gente começa a entender que passar pela vida implica em eu me permitir me entregar, em me deixar transformar pelas experiências que são inerentes e que fazem parte da vida terrena. A gente não sabe passar pela experiência, não sabe o que fazer com aquela experiência, enquanto a gente não passa por ela. Ah, perder um filho é difícil. Você está dizendo, deixa você passar. É no contato com a experiência que a gente vai saber o que fazer. Mulher que já passou por um parto pela primeira vez, sabe que você pode ler 300 livros sobre parto, você pode fazer curso de parto e tal. Na hora você esquece de tudo. Na hora do parto esquece de tudo, não serve para nada. É o Serasa cobrando isso antes. Isso é o apito do Serasa, viu? Esse irmãozinho aí. Rapaz. Desliga. Pronto. Daqui a pouco volta. É? Por que, gente? Por que isso aqui? Porque na hora não é a razão que vai chegar para te ajudar a passar por aquilo. E o que é que faz diferença na hora? O que é que vai fazer diferença na hora do parto? Entender com a sua alma, não é com a sua cabeça. Não é raciocinar. É com a sua alma. Você só vai poder aliviar e poder passar por aquela experiência se você se entregar e der um lugar para a dor. Se você evita, se você não quer passar, se você diz não quero, a criança não nasce. E aí esse trabalho de parto vai durar mais não sei quantas horas. Não quero. A mulher está dizendo, assopra, não sei o que, força, não sei o que. Vai demorar um pouquinho mais. Tomando esse exemplo do parto, nós não sabemos como é que a nossa alma vai lidar com uma coisa enquanto a gente não passar por aquela experiência. Não vai saber. E é passando pelas experiências de vida que a gente vai ganhando recursos, tamanhos e espaço. A nossa alma vai se alargando em conhecimento. É exatamente assim que se dá a evolução espiritual, gente. É exatamente assim. E essas experiências, gente, elas não cessam. Elas se dão aqui na vida material e continuam quando a gente desencarna. Não pense que lá muda tudo, não. É infinito e progressivo esse processo. Só que a gente vai cada vez mais saindo desse lugar infantil, imaturo, e que não quero, e começa a entender. Essa experiência é importante para o meu crescimento. Vou me entregar para isso. Eu vou passar por essa experiência. E aqui eu queria fazer uma diferenciação na questão do sofrimento. Né? A gente está falando de sofrimento, daqui a pouco você está dizendo que uma coisa é eu dar lugar para o sofrimento, para a dor na minha vida. E outra coisa é eu sentir prazer no sofrimento. Uma coisa completamente diferente. Né? Então, às vezes, a gente vai ficar apegado no sofrimento porque a gente adora ser vítima, né? Contar para todo mundo o seu esforço de ter passado por aquilo, conta nos mínimos detalhes tudo que aconteceu e fica gostando do sofrimento. Você fica alimentando. Não é isso que eu estou me referindo, não. Presta atenção, gente, presta atenção. Senão vocês vão contar que aprendeu no Centro Espírita, José Pititinga, que foi com Jacó, certo? Que sofrimento é bom, que a gente tem que sofrer. Não é assim, não. Não é assim. Não é isso. Existem 4 coisas que intensificam o nosso sofrimento. 4 coisas na vida que intensificam o nosso sofrimento. Apego à nossa imagem. Quando aparecem as estrias, a barriga cresce,
o cabelo cai, é um terror. Né? Outra coisa que intensifica o sofrimento, o medo. Quanto mais você fica com medo, mais difícil fica passar por aquilo. Aquilo vai crescendo em sua frente. Querer controlar as circunstâncias e as pessoas também intensifica o sofrimento. E a exigência também é outra coisa que intensifica o sofrimento, gente. Quanto mais exigência, medo, controle e apego, mais o sofrimento vai ficar intenso. Vai ficar intenso. E pasmem vocês, esses 4 colegas aqui, esses 4 diletos companheiros não aumentam o nosso grau de transformação. Não aumentam. Então a gente precisa poder passar pelo sofrimento de um outro lugar. Sair desse lugar para ir para outro lugar. Esse outro lugar é o lugar na gratidão. Lugar na gratidão. Então, como é que a gente pode acessar a gratidão no sofrimento? Fica até parecendo masoquismo, né? Parece até masoquismo. Como é que eu posso acessar a gratidão no sofrimento? O que será que a doutrina vai falar para a gente sobre o sofrimento que tem a ver com essa conexão com a gratidão? É que quando está passando por uma experiência, a gente, em primeiro lugar, a gente tem dificuldade de dizer sim para as experiências difíceis. Ah, é uma dificuldade. A gente tem mais facilidade em dizer sim para as experiências gostosas, prazerosas. É onde a gente mais habita, onde a gente tem mais facilidade de poder abrir o nosso coração e assim por diante. É muito difícil a gente concordar, soltar, entregar para aquilo que a gente não concorda. É que nós ainda estamos numa compreensão curta acerca da justiça divina. Olha, tudo aquilo que chega para mim, que eu não causei, que eu não quero, aliás, que eu não quero, tem o dedo de Deus. Os espíritos estão ali fazendo aquilo. E com o seu consentimento ainda. Com o seu consentimento. O que é justo do ponto de vista espiritual é completamente diferente do que a gente entende do que é justo na nossa vida material aqui. Então, quando a gente abre a nossa visão e começa a compreender, nossa, como eu estou diferente, depois de ter passado por experiência difícil da minha vida. Você vê, né? Aí, quando o cara alcança um patamar melhor, mas eu fui engraxate, eu fui não sei o quê, tudo lá embaixo, né? Aí ele se lembra, mas naquele tempo ele não queria aquilo. Mas agora ele vê que aquilo foi importante no crescimento dele. Se me contasse que eu ia passar por ela, eu diria, não vou aguentar. Aguentou, passou e está forte. E depois que passo, quando olho para trás e vejo que crescimento, que espaço eu ganhei na minha alma depois que eu passei por aquilo. Ganhou experiência. E a gente começa a compreender que só ir para a piscina e ir para a praia não transforma minha vida. Não transforma. Tem um autor americano, uma antropóloga chamada Angela Zahai, que ela vai separar 4 portais para a gratidão. Ou seja, olha, é interessante esse trabalho de Angela, né? Porque ela vai dar a você os obstáculos para você chegar na gratidão e vai dar o caminho da gratidão. 4 portais, 4 caminhos, 4 movimentos que a gente pode fazer ou que a gente pode compreender como a nossa entrada para essa atmosfera da gratidão, para esse clima de gratidão. Mas antes de falar desses 4 portais, eu queria falar um pouquinho do obstáculo da gratidão. Ela que cita isso, os obstáculos para chegar na gratidão. Não chega, eu quero ser grato, não é assim não. Para vocês poderem compreender por que ela fala desses portais. Ela vai dizer o seguinte, que uma das coisas que mais traz impedimento e obstáculo para a gratidão, eu falei isso, não sei se foi na passada ou na retrasada, é o nosso sentimento de inconformação. Esse é um terror. Com inconformação você não chega à gratidão nunca. 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 Quando a gente, nas nossas dificuldades, nas nossas adversidades comuns, quando estamos passando uma situação difícil e não se conforma com aquilo, a gente começa a dizer, não, eu não precisava passar por isso, por que eu estou passando por isso, por que eu fui merecer isso? Inconformação. Inconformação.
Se eu entro nessa energia, eu começo a me alimentar dessa vibração de negação, de distanciamento, ao invés de uma vibração de conexão. O que é que vai acontecer comigo então? A minha visão vai encurtando, eu vou enxergando poucas saídas, e na inconformação, na queixa, na vitimização, eu esgoto as minhas energias de ação. Eu fico fragilizado, eu fico exausto, tenho a impressão que eu andei muito, e realmente andei, mas andei em círculos, em espiral, sobre eu mesmo, o centro foi eu mesmo. Fiz isso, ó, roda, não sai do lugar, vai passar pelos mesmos lugares que passou. Cansa, isso cansa. Porque a inconformação, ela exaure as energias da alma. E aí nós não conseguimos receber as energias que a espiritualidade nos emanam. E vamos nos conectar com espíritos que estão na mesma vibração que a gente. Ainda tem isso. Inconformados, injustiçados, fragilizados, enraivecidos, revoltados. Então, como é que a gente vai sair dessa situação, desse clima? Qual é a saída que tem para isso aí? Qual é a saída que tem? Olha, eles não vieram não, você se conectou com eles. Você foi buscar seu abacaxi. Como é que descasca isso? E a espiritualidade só tem um jeito. Só o trabalho na caridade nos garante os espíritos. Só o trabalho na caridade. É o trabalho no bem. Por que eu trabalho no bem? Porque no trabalho no bem, temporariamente, eu me desgrudo da inconformação. O trabalho no bem tem esse poder, né, de nos afastar da inconformação, provisoriamente. Se você insistir, você vai se libertando. E quando eu me desgrudo, a espiritualidade vem correndo em nosso auxílio para nos inspirar, para poder dar uma ideia nova, para poder sugerir um caminho novo naquela complicação que você está vivendo. Aparece essa saída. Mas na inconformação tem uma coisa importante. Por que a gente fica inconformado? Você sabe que eu não podia dizer essa menina lá no Mercadão, né? Essas coisas tudo eu não podia dizer o menino lá no Mercadão, né? Olha, por que a gente fica inconformado? Porque nós somos idealistas. Idealizamos constantemente para nossas vidas só coisas lindas e maravilhosas. É assim ou não é? Ninguém idealiza coisa ruim. Você quer ter o melhor carro, a melhor casa, não sei o quê, tá. Que bom que desejamos coisas boas. Mas uma coisa é olhar para a minha vida só para aquilo que seria o ideal, que eu idealizei, e não consigo me aproximar do meu real. Olha o distanciamento agora. Procuro meus ideais e esqueço do real, da realidade. Passo minha vida toda querendo ter uma Ferrari. Devia me contentar com um Fusca. Porque minha realidade é um Fusca. Está vendo onde é que nasce a inconformação? Eu estou sempre pensando no melhor, mas a minha realidade não permite esse melhor. Minha experiência não está no melhor, minha experiência está naquilo, porque Deus só dá a gente, Deus não dá a gente que, Deus não nos dá o que nós merecemos, Deus só nos dá o que precisamos. Ele deu o que precisa. Você não precisa de uma Ferrari, meu filho, acabou. Vai andar na 11 aí, vai pegar o... Nem Transramal não é mais, né? Vai pegar o treco aí, aquele negócio da... Acabou, vai andar assim. Você vai crescer, meu filho, você vai crescer. Uma coisa é olhar para o que me falta e eu me dirigir para o que me falta. Isso é ótimo. Isso é progresso, gente. Isso faz você crescer. Se você está no 2º ano, você quer ir para o 3º, você está no 3º, quer ir para o 4º, que beleza. Isso é progresso. Mas uma coisa é você ficar no 1º ano, não se dedicar no 1º ano e ficar assim. Eu tinha que estar no 2º, meus colegas todos já passaram. Eu tinha que estar no 3º, mas qualquer pessoa da minha idade já estava no 4º, eu estou aqui ainda, não sei o quê. Inconformado. Mas que droga de vida é essa que eu não estou no 5º, meu Deus? Por que os outros passaram e não passei? Então, presta atenção. Quando na minha vida o meu olhar está viciado para o que me falta, eu não consigo me aproximar, me dedicar e me ligar ao que está presente aqui na minha frente. Eu estou lá na frente, no que falta, estou no futuro e não esqueço o presente. Gente, a vida é o presente, né? Então eu tenho uma desconexão com a minha vida. Mas se eu estou lá na frente, eu estou que ver hoje aqui. E já que eu não estou presente na minha vida, eu não consigo olhar o que está aqui presente aqui.
E a vida não quer isso. Se eu não tenho presença, não há possibilidade de conexão, não há possibilidade de uma experiência transformadora, eu só posso me conectar com o hoje, com o presente. Minha realidade é hoje. Então, para a gente poder ser transformado espiritualmente e crescer a nossa alma, é preciso que haja presença, é preciso que você viva o presente, o máximo que puder. Para que haja presença, eu preciso sair da inconformação, eu preciso sair da idealização, da comparação. Porque a gente se compara bastante com os outros, com a vida dos outros, e nos esquecemos que a vida de cada espírito é singular. O propósito de vida de cada um é singular. O que você veio fazer aqui na Terra, só você pode fazer. Só você trouxe as ferramentas para você fazer. Eu não posso pedir a Senhor para fazer uma coisa por mim, porque ele não tem a ferramenta, quem tem a ferramenta sou eu. Não é porque nós somos especiais, não me refiro a isso, gente, não é isso não. Eu quero dizer que a sua encarnação tem um objetivo que só você pode cumprir. É pessoal e intransferível. Porque essa encarnação é uma tarefa, a qual, se bem cumprida, nos eleva para a tarefa seguinte. Passamos para a seguinte. Nós temos aqui um trabalho para fazer, nós temos um dever de casa, porque é assim que a gente vai passar de ano para o mundo de regeneração. Quem é que não quer regeneração? É assim, fazer um dever de casa. Então, para a gente poder passar de ano, para a gente poder se permitir ser transformado, a gente precisa olhar para as nossas experiências cotidianas, sem ser pelo olhar da falta, do pecado, e poder oferecer um olhar de presença e de proximidade com a nossa vida. Como é que é esse olhar de presença? Agora que eu já conheço os obstáculos, eu volto para os portais que aquela antropóloga americana, doutora Angela Zavai, fala para a gente, que são os seguintes. O primeiro portal que ela cita é o portal das bênçãos. A gente nem se lembra das bênçãos, nem percebe as bênçãos em nossa vida. Bênção significa reconhecimento da graça. A nossa vida ela é cheia de graça, cheia de graça. Isso é bonito, porque aquela oração da Ave Maria, né? Cheia de graça, se a gente pudesse transpor para nós, a gente poderia muito bem dizer assim: a minha vida também é cheia de graça, não é só de Maria. A gente acha que só de Maria que é cheia de graça. A nossa também é. De que graça eu me refiro? Nós temos graças todo dia quando a gente acorda. Acordar é uma graça, gente. É uma graça. Porque há pessoas que não acordam. Muitas que não acordam. Ter um corpo é uma graça. Há espíritos que ainda não tiveram a oportunidade de ter um corpo para encarnar. Ter amigos é uma graça. Há pessoas que vivem em isolamento profundo, não contam com nenhum amigo. Poder conhecer o Espiritismo é uma graça. Há pessoas que estão mergulhadas no materialismo, na viciação, na perdição, pela falta de um conhecimento espiritual. A gente vai ficar aqui, sei lá quanto dia fazendo lista de graça. E é bom que a gente faça, né? É bom que você esteja listando. A gratidão é exercício da graça. Sentir gratidão é reconhecer a graça. Não basta passar pela graça, você tem que reconhecer a graça. Porque nós estamos passando pela graça todos os dias. Cadê o reconhecimento? Cadê o reconhecimento? Reconhecer quer dizer conhecer de novo. Quando eu tenho gratidão por uma bênção que está na minha vida, quando eu sinto gratidão por quem me ofereceu essa graça, por exemplo, se eu agradeço a Deus pela graça de estar vivo nesse momento, o que é que acontece com minha alma? Meu Pai, muito obrigado por mais um dia que tu me deste, O que é que acontece com minha alma? Eu agradeço a Deus e me sinto nutrido por aquela graça outra vez. No recebimento da graça e no agradecimento da graça. Eu me nutro 2 vezes com aquela graça. Cada vez que eu agradeço, nutrição eu sinto. Nutrição se dá na minha alma. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu tivesse aqui um monte de bala, caramelo, né? Para oferecer para você, e você tivesse com a mão para eu colocar as balas, mas se você estiver olhando para o outro lado, a mão está assim pedindo para botar,
você está ausente, você tá lá. Né? Estiver olhando para o outro lado, estiver olhando para trás, para a direita, para a esquerda, o que é que vai acontecer com as balas na sua mão? Se for lá no Joana, Pedro Paraíso pega todas, sai correndo. Então é perigoso. Então o menino cai, você não vai se nutrir com essas balas. Você não vai conseguir cuidar delas. Elas podem cair da sua mão, alguém pode pegar da sua mão, ou seja, nesse tempo que você está olhando para o outro lado, você não se alimenta das balas que estão na sua mão, não tem como. Você está aqui, não tem como se alimentar. São as graças que nós recebemos. Então, entendendo a metáfora? Deu para entender a metáfora? É isso que eu quero dizer. Então, o que é que acontece na gratidão? O que acontece na gratidão? Se ela é o reconhecimento da graça, significa que eu vou tornar presente esse movimento. Então eu vou olhar para isso que eu estou recebendo. Certo? O reconhecimento da graça. Eu estou recebendo, mas não tenho o sentimento que eu estou recebendo. Está botando minha mão, não sei nem o que é que está botando. Então reconhecer a graça, o sentimento de gratidão, é como se eu dissesse assim: olha Deus, eu estou vendo o que eu estou recebendo. Eu estou sentindo o que eu estou recebendo. Não basta receber, tem que sentir o que está recebendo. Perceber o que está recebendo. E se eu faço assim, não estou sabendo o que estou recebendo. E é muito bom isso que eu estou recebendo. Só dizer a Deus isso. Ou seja, quando eu faço isso, então eu posso me nutrir disso que eu recebo. Nós vivemos no oceano de graças. Mas se não houver gratidão, não haverá nutrição. Olha, gente, isso é importante. Nós estamos num oceano de graças. O ar que respiramos, o sol que as bactérias, a água a terra, né? Gente, os pássaros que cantam, tanta graça que nós temos. Mas se não houver gratidão, não haverá nutrição. Você passa, tem uma música no samba de EGP, né? Que ele diz assim: de repente o tempo passa, se você não se ligar, vai passar junto com o tempo, você vê o tempo passar. É a mesma coisa da graça. Você está na graça, vivendo a graça, mas a graça vai passar se você sem ver a graça passar. Sem perceber a graça da sua vida. Gratidão é uma experiência que fala da nossa capacidade de receber. De receber. Porque há muitas pessoas que não querem receber para não ter que dar. Eu conheço um que é assim. Não quer receber, para não dar. Porque receber implica em dar. Receber implica em dar. E é isso que engrandece a alma. Quando a gente recebe, a nossa alma automaticamente se abre para dar. Impossível não dar quando a gente recebe. Até uma coisa mais básica assim: você recebe um presente de aniversário, no aniversário daquela pessoa, você vai levar um presente para aquela pessoa. Mas se a gente recebe isso direito, o cara está recebendo a bala aqui, não está recebendo direito. Né? Tem que receber direito. O que é receber direito? Se a gente recebe com a alma, vendo, olhando. Por isso que é importante você receber um presente e abrir o presente. Eu não entendia isso. Você abrir o presente na presença de quem lhe deu, você vê o presente logo ali, tá. A pessoa sentir a sua alegria naquilo, ou então você ficou emburrado, ficou de cara feia, desse negócio não prestou. Se a gente recebe com a cabeça, a gente não tem vontade nenhuma de dar. Recebi as balas assim, porque eu vou ter vontade de dar o quê? Mas se eu receber, descascou alguma, eu vou ter vontade de dar. Se a gente acha que o outro não fez nada, que obrigação a gente tem de dar? Mas se você recebe com a alma, se você reconhece que você precisa receber, não é porque a gente é deficiente, é porque faz parte do processo evolutivo de quem está na incompletude. Porque completo só Deus. Nós somos seres incompletos, sempre seremos. Estamos numa grande viagem de nos completar, mas nunca vai chegar esse dia da completude total. Nunca vai chegar esse dia. Por isso que a gente precisa agradecer de novo, para a gente poder se preencher novamente. Esse processo da gente agradecer e de sentir gratidão é um processo de nutrição contínuo que a gente precisa fazer. Precisa. Então, se dar conta das bênçãos que você recebe, é a gente olhar as bênçãos. Olha o que está recebendo. E essas bênçãos, eu preciso olhar para elas. Eu preciso perceber
que aquele sol está matando várias bactérias no ar, que a chuva está nutrindo a terra, que vai baratear o alimento, que vai dar sobrevida ao homem do campo, que vai perceber essas coisas todas. O rio, os mares, tem que saber isso tudo, perceber isso. Se vocês quiserem, vou até fazer uma lista delas. Quanto mais você listar, mais você reconhece a presença delas. E quanto mais você reconhece, mais nutrição se dá. Então, se você está sentindo vazio existencial, está faltando gratidão, gente. Se você está sentindo falta de sentido na vida, está faltando gratidão. Porque esse esvaziamento, essa fome que está dando para você, é que você não está conseguindo olhar para as bênçãos que estão presentes na sua vida. Você está olhando para aquilo que falta. Gente, isso é muito importante. Olhar o que falta é o progresso. Você quer o que, certo? Mas você tem que saber o ideal do real, separar as duas coisas. Se apegue ao real, que você não tem decepção. O idealismo sempre traz decepção. Quase sempre traz. E quando a gente olha para o que falta, a gente se enfraquece, se esvazia. Porque a gente está olhando para a idealização, que é o inverso de olhar para o que é real. E se olhar para o que é real, eu não consigo me dedicar. Então, reconhecer as bênçãos é o primeiro portal. E isso a gente tem que fazer diariamente. Diariamente. Na prece, ou pela manhã ou pela noite, agradece, né, a Deus. O segundo portal é o portal da indulgência. E no portal da indulgência, isso está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Olha, como entendia Jesus. E os Espíritos vão responder de modo gradativo, né? Primeiro, segundo. Primeiro lugar, que tenhamos benevolência para com todos. Está lá no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Acho que ter benevolência para com todos é um passo possível para a gente. A gente já está, né? Já é possível. Segundo lugar, indulgência para com as imperfeições dos outros. Olha, aqui tem uma pegadinha, não tem? Tem uma pegadinha aqui. Os Espíritos não estão dizendo assim: tenham indulgência com os outros. Não, com os outros não. Olha, mas tenham indulgência para com as imperfeições dos outros. Por que os Espíritos dizem isso? Por que com imperfeição? Porque nós ainda não temos amadurecimento para conseguir ser indulgente com o outro. Ser indulgente é ser compassivo, é eu relevar, é eu ter compaixão. Só que, se os Espíritos dissessem indulgência para com os outros, sem ser imperfeição, só para com os outros, acenderia na gente arrogância. Ele está me dizendo que eu sou indulgente com os outros. E quando eu não sou. Então, tem indulgência com a imperfeição dos outros. Eu sou melhor do que o outro porque eu sou indulgente, não sei o quê. Não. Mas se dissesse indulgência com os outros, né? Você seja indulgente e você teria que ser com o outro. Eu vou ser indulgente com você, eu vou relevar. Aí, o que os Espíritos estão dizendo é: não é bem esse seu lugar, querido. Não é esse lugar. Seu lugar é de ser indulgente com a imperfeição. Isso quer dizer que quando você é indulgente com a imperfeição do outro, você está admitindo que você também pode ser imperfeito. Eu tenho que ser porque eu sou imperfeito. E nós todos somos imperfeitos ainda. Nós estamos no processo de crescimento. Então, a indulgência diz para a gente assim: nós não aprendemos tudo, nós não sabemos tudo, nós somos espíritos em processo de aquisição de aptidão moral. Aptidão moral. Nós estamos mergulhados na indiferença, já falamos também isso aqui, na indiferença moral. Doutora Ana Teresa Camasmi conta que viu na televisão uma reportagem sobre as notícias falsas que divulgam na internet, né? São as fake news. Ela viu o repórter lá entrevistando um camarada. Nessa reportagem, o repórter entrevistava um jovem que tinha menos de 18 anos e que ganha muito dinheiro na Grécia, produzindo notícias falsas do seu quarto. Ele produz essas notícias falsas feliz da vida. E o repórter perguntando para ele:
Seus pais sabem que você trabalha com isso, que esse é o seu trabalho? Não, eles não sabem. Mas como eu ganho dinheiro, está tudo certo. Tudo bem. E aí o repórter continua perguntando para ele assim: você não se importa que as pessoas leiam notícias falsas? Não. É dever dela verificar se elas são falsas ou não. Eu só produzo. O que ela vai fazer com isso, eu não tenho nada a ver. Gente, o nome disso é indiferença moral. O nome disso é desconexão. Né? Como se nós fôssemos totalmente isolados uns dos outros. Ele está agindo assim. Tudo que a gente faz impacta alguém. Tudo que você fizer vai impactar alguém de alguma forma. Não há possibilidade da gente não ser afetado pelos outros, não há possibilidade da gente não afetar ninguém. Não existe. Quando você deixa de comer feijão ou arroz aqui, está impactando em alguém que produz esse arroz, que vende esse arroz, que não tem jeito. Não tem nada que você faça que não impacte o outro. Sua presença já afeta o seu nascimento. O seu nascimento já afetou. O nosso nascimento já afeta a família inteira. Transformou uma mulher em mãe, você transformou um homem em pai, um pai em avô, transformou uma criança em irmão, em sogra, tia, tudo isso, impactou tudo. Toda uma cadeia. Não há possibilidade de a gente nascer sem afetar um sistema inteiro. Então, como assim? Você produz fake news e está tudo certo? Não. Tem aí indiferença moral. Tem diferença moral. Só que essa imperfeição todos nós temos. Não adianta, não é só o cara lá, o menino da Grécia, não. Não é só o rapaz que produz as notícias falsas que tem isso. Nós também temos. A gente pode não produzir notícia falsa, mas a gente faz fofoca. Faz ou não faz? A gente propaga notícia que a gente não verifica a origem dela direito. A gente conta coisa de um para outro. Fomenta a discórdia sem perceber. A gente faz muita coisa na distração moral. Muito mais do que a gente possa imaginar. Então, nós estamos mergulhados sim na indiferença moral, tanto quanto aquele jovem da Grécia. Então precisamos de muita indulgência, diz os Espíritos, claro. Então a indulgência é um portal de gratidão. Além da indulgência com as imperfeições, os Espíritos recomendam também lá no Espírito perdão das ofensas. Atenção, outra pegadinha aí. Perdão das ofensas. Não é o perdão dos ofensores. Certo? Para não confundir. É o perdão das ofensas. Por que perdão das ofensas? Porque todos nós podemos ofender também. A mesma coisa do anterior. Nós ofendemos tanto, até por amor, né? Quanto alguém diz para a gente que vai nos deixar, que vai nos abandonar, a gente tem muita vontade de ferir também. Tem. A gente tem uma vontade enorme que o outro sinta a mesma dor que está nos provocando. É assim ou não? É assim. Então, o que é que os Espíritos estão dizendo para a gente? É necessário o exercício da indulgência. Que você vai precisar da indulgência também. Para quê? Para que a gente possa acessar a gratidão. A gratidão. Então, a gente precisa de reconhecer as bênçãos, precisamos exercitar a indulgência e precisamos do terceiro portal, da aprendizagem. Nós vimos lá atrás. A antropóloga diz que o que promove a conexão com a gratidão é a gente reconhecer a aprendizagem, passar pelo processo e reconhecer que a gente tem conseguido na existência. Porque a gente precisa de aprendizagem para a gente poder crescer, né? Senão não cresce. A gente precisa aprender coisas novas. A gente precisamos de desafios novos para a gente poder engrandecer a nossa alma. E mais do que isso, quando a gente não aprende coisas novas, o aprendizado que a gente tem envelhece, enferruja, apodrece. Se você não renovar. Eu estudei, acho que a maioria aqui também estudou, que o átomo era a parte indivisível da matéria. Se eu continuasse lá atrás, eu estava totalmente defasado, já não é mais. No meu tempo eu estudei que o ponto culminante do Brasil era o Pico da Neblina, não era o Pico da Bandeira primeiro. Se eu ficasse lá atrás, se eu não renovasse esse conhecimento, eu estaria lá atrás, apodreceu. Para servir para quê esse conhecimento? Então, se você não renovar, enferruja. Enferruja, por causa da evolução, né? O processo da evolução. Então, nós precisamos de desafios novos para que os aprendizados que a gente tem se renovem.
e produzam condições para o seguinte, que é o terceiro portal. E o quarto e último portal, da proteção. Da proteção. Então o exercício da gratidão aparece quando a gente reconhece as proteções que a gente alcança. Reconhece. Não é saber, reconhece. Nós temos muito mais proteção do que a gente possa imaginar. Nós estamos mergulhados na providência divina, gente. Não existe nada que possa apagar a luz da providência divina. Mas nós precisamos chegar a essa luz. Ah, a luz da... Sim, mas está enxergando? Você está vivendo como se estivesse enxergando essa luz? Não. Ela não deixa nos iluminar, mas é preciso a gente enxergar. Mas nós, muitas vezes, ficamos de olhos fechados para as ajudas espirituais que temos, para a misericórdia divina que jorra incessantemente para nós, todo santo dia. Então, quando a gente está na atmosfera da gratidão, a gente reconhece. Ah, reconhece. Reconhece. Nossa, como eu fui protegido. Nossa, como eu fui protegido. Eu ia para Salvador naquele ônibus, perdi o ônibus, atrasei, o ônibus virou. Eita, foi Deus que me protegeu. Mas sabe o que a gente diz? Ah, eu dei uma sorte danada. Eu dei uma sorte danada. Se eu fosse aquele carro, ele virava, tá vendo você? Não percebe a proteção. Não percebe a proteção. Não existe a possibilidade de Deus nos desproteger. Se um pai terreno está sempre preocupado em proteger seus filhos, imagina Deus que é o nosso Criador. Imagina. Ele está o tempo todo providenciando proteção para nós. Mas será que eu já posso reconhecer as proteções divinas? Será que eu já posso olhar para a minha vida e ver em que eu já fui protegido, em que circunstâncias eu já fui protegido? Então, nessas proteções, nessas ajudas que a gente recebe da espiritualidade maior, essas proteções, ela vem em forma de intuições. Por exemplo, inspirações de saídas alternativas que você nem imaginava. Nem imaginava. Aí chega uma pessoa diante de você, isso assim, 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 aí você faz dar certo. Dizem que o maior inferno que a gente viveria era se Deus realizasse todos os nossos desejos. Era um inferno total. Né? Porque os nossos desejos ainda são infantis, espiritualmente falando. Ainda são infantis. Muitas vezes a proteção divina vem na contrariedade do nosso desejo. Olha que coisa interessante. A proteção divina vem na contrariedade dos nossos desejos. Você quer ir para Salvador, você quer chegar lá, mas você perdeu o ônibus. O desejo seu era aí, poxa, perdi o ônibus. Aí depois você vai saber que o ônibus virou. E é mais lá na frente que a gente vai perceber que realmente aquilo não era um bom caminho para a gente, embora a gente desejasse tanto, idealizasse tanto, lutasse tanto por aquilo. Mais tarde você vai saber que não era legal. E aí a gente vai entendendo qual é a diferença entre meu desejo e o que é a intuição que vem da espiritualidade. Geralmente vem contrariando o seu desejo. E você não aceita. A priori você não aceita. Enquanto não tiver gratidão, você não aceita. Enquanto a gratidão não reside no seu coração, você não vai aceitar. É bem diferente, dá para perceber, né? Tem uma coisa que o nosso desejo, o nosso capricho, o que a gente quer, o alívio do sofrimento, e outra coisa são as inspirações que a gente recebe da espiritualidade maior, que pode ser diametralmente oposta àquilo que eu gostaria que a minha vida fosse. Porque a finalidade da ajuda espiritual é que a gente cresça espiritualmente. Está pouco se preocupando com o seu cargo, com o seu salário, pouco se preocupando com isso. Não há essa preocupação da espiritualidade. Mas com o seu crescimento espiritual, sim. Sim. Quantas vezes a gente não fala para a criança que não é hora de brincar, que está na hora de fazer o dever de casa, e a criança vai contrariada, não vai contrariada? Vai contrariada. Está rogando, minha mãe, não, venha logo, sente aqui e faça o dever. Venha sentar fazer o dever. Está contrariada. Gente, metaforicamente é assim que a gente está em relação à providência divina, igualzinho. O exemplo é esse. A gente está querendo brincar e com muita dificuldade de poder fazer o nosso dever de casa. Só quer brincar.
Até por 20% dá um trabalho, vem arrastado, vem sem querer, pergunta quem é o palestrante da noite. É assim. Então, quando a gente está atravessando algum desses portais, das bênçãos das indulgências, ou conectado com os aprendizados que a gente teve, ou reconhecendo as proteções de termos recebido, nós estamos respirando a atmosfera da gratidão. Já começa a respirar, né, a atmosfera da gratidão. E aí nos ensina Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, que a gente consegue ir muito além, muito bem, até o estágio do louvor. Está todo mundo louvando aqui. Até aqui está bem. Joana disse que até aqui está bem. Né? É que ela entende que o louvor é o estágio anterior da gratidão. Ou seja, nós não estamos na gratidão. Segundo Joana, nós estamos no louvor. Né? E o louvor de cara amarrada ainda. Né? Louvando de cara amarrada. A gratidão mesmo é quando a gente consegue agradecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos obstáculos maiores que parecem intransponíveis. Não é que a gente está agradecendo assim. Que bom sofrimento, que ótimo. Não é isso, gente. Já falei para vocês que não é isso. O que a Joana está dizendo para a gente é que a gente precisa agradecer nos momentos difíceis. É que ela está querendo dizer assim: reconheça nessa experiência difícil que você está exercitando, reconheça nela o aprendizado. Reconheça nela um mestre espiritual. Porque quando a gente está emperrado na vida da gente, a gente olha para o entorno e diz o quê? Caramba, minha vida não anda. Por que eu não consigo prosperidade na minha vida? Se eu faço tudo certinho, eu sou um cara honesto, direito, trabalhador e não consigo progredir. É porque a gente está preso no passado, tem alguma coisa no passado que você ainda não agradeceu, tem alguma coisa que você está esperando, que você acha que é injustiça, que você ainda não se conformou, que você ainda não concordou. Se tem uma coisa presa lá atrás, você não anda. Vai e volta, vai e volta. Fica igual a jegue dançando bolero, né? 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, 2 para cá, não sai do lugar. Espiritualmente, concordar é soltar, soltar. Quando você concorda que a sua vida aconteceu do jeito que foi possível, isso a gente está parafraseando Paulo de Tarso, né? Quando ele diz lá em 1 Coríntios 15:10, ele vai dizer o seguinte: pela graça de Deus eu sou o que sou. É esse pensamento que a gente tem que ter. Então, o que ele é hoje deve tudo ao que ele foi até então. Eu me lembro que aquele Paz Mendonça, né? Mamé de Paz Mendonça, construiu um império, né? Primeiro supermercado, aquele negócio todo. Ele chegou àquele lugar ali, porque ele botou uma quitandinha, ele tinha uma quitandinha. Era quitandeiro. Chegou a ser um dos maiores empresários do país no ramo de supermercado. Então ele é o que ele foi, o que estava atrás, isso é o somatório disso aqui. É essa postura paulina que a gente precisa adquirir. Aí a vida prospera. A vida prospera. Enquanto eu não concordo com o meu passado, enquanto eu não faço as pazes com o meu passado, não há possibilidade da gente abraçar o nosso destino. Para a gente ficar de braços abertos ao nosso destino, eu preciso me liberar no passado, e me liberar no passado é eu dizer para mim, eu poder dizer para a vida, eu aceito, eu concordo, está tudo como deve ser, eu digo sim para a vida. Desde que seja coisas que você não pode mudar. Porque se tem coisa que você pode mudar, se não muda, é problema seu. Mas tem coisa que você não pode mudar. Tem que aceitar. Porque vem de Deus. É dizer sim para a vida, é dizer: eu tenho energia suficiente agora, porque eu adquiri com essas experiências anteriores, para poder prosseguir. Então, a atmosfera da gratidão é como se fosse um rito de passagem. Olha, gente, isso aqui é importante. A atmosfera da gratidão é como se fosse um rito de passagem. Se você não passar pela experiência da gratidão, não dá para prosseguir. Você não avança. Você fica empacado ali, parado ali. Olha como é complexa essa tal da gratidão. E a danada queria que eu falasse lá no Mercadão, explicasse a ela o que é gratidão. Não dá para prosseguir. Porque sentir gratidão é dizer assim para a sua vida: é desistir das exigências, é desistir das reivindicações, é a gente poder dizer: sim, sim, eu quero seguir em frente, eu quero seguir em frente, e vou seguir, e boa viagem. Muito obrigado, gente. Obrigado.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, agradecemos ao nosso irmão Jacó, a nossa gratidão, né, por essa palestra tão, né, reflexiva para todos nós e que consigamos exercitar em nosso dia a dia a gratidão, né, porque todos nós, né, com certeza, né, tivemos quem nos desse a mão, nos ajudasse para que sejamos o que somos hoje, né? E precisamos muito mais ainda para que sejamos amanhã aquilo que seja o melhor para nós. E o nosso Pai, nosso Deus, né, não fosse Ele, que seria de nós? É como Jacó falou, é pela graça dele, né, que nós somos o que somos. Obrigado, Jacó. Gratidão, meu irmão. E vamos agora sortear nosso livro. 46. Jacó, deixou o número 1 fora, diga o número aí. 2. Número 2. Flávia? Ô, minha filha, vem, que bom. A educação segundo o Espiritismo, da doutora Dora Encontre, é uma pedagoga espírita. Parabéns, viu? Faça um bom proveito, estude, depois fazer uma palestra aqui pra gente, viu? Palestra não. Então vamos aos avisos agora. Como nós falamos no início, né? Pessoas chegaram depois. Hoje pela manhã tivemos. Jacó, Deus lhe acompanhe, meu irmão. Muito obrigado. Hoje pela manhã tivemos aqui um festival de tortas, né? Ainda tem algumas ali ainda, para quem tiver desejo de adquirir uma torta deliciosa. E foi uma manhã aqui, gente, maravilhosa, né? Foi o nosso festival de tortas da juventude, José Piditinga, e ao mesmo tempo o nosso forró do Zé, né? Que o tema musical de hoje de manhã foi só forró, né? Então a gente comia torta e dançava forró. E foi uma brincadeira gostosa aqui, promovida pelos nossos jovens, né? E que realmente foi uma manhã de muita graça de Deus para todos nós, né? Então está ali à disposição, caso alguém queira degustar um pedaço de torta, ou levar para casa para tomar um café, né? Tá aí as ordens. Então amanhã nós teremos a nossa palestra pública semi-presencial. Como é isso? Nós estaremos aqui no salão, né? E a palestrante estará em Salvador, né? Fazendo sua palestra via YouTube, e nós vamos passar aqui na tela as suas palavras, viu? Então, por isso, a mediadora, Valéria Camilo. Sim. A mediadora estará aqui, que é a professora Valéria Camilo. Então, nós também estaremos aqui, evidentemente, né? Mas a palestrante, que é nossa irmã Alcione Santana, que esteve aqui recentemente, né? Presencialmente, ela estará em Salvador, né? E fará essa palestra para nós. Vamos ver como vai funcionar, esperamos até um feedback da parte de vocês, né? Porque se a coisa funcionar muito bem, o que vai acontecer? Nós vamos ter a oportunidade de trazer outros palestrantes de outros estados do Brasil, né? Porque facilita, né, esse trabalho, o custo bem quase que não existe, bem pouco, né? Do que uma pessoa vir aqui presencialmente, viu? Então, estejam aqui amanhã, contribuam conosco, dando esse retorno, para que nós possamos avaliar o nosso trabalho. De segunda a sexta, todos os dias pela manhã, das 9 às 10, o estudo do Evangelho, e das 10 às 13, a fitoterapia, o socorro espiritual, né? As pessoas que desejam se aliviar um pouco do estresse, daquela
situação que a gente vive no dia a dia, e um passe, a fruterapia é um alívio muito grande, né? Que Jesus concede a todos nós aqui nessa casa, de segunda a sexta, das 10 às 13 horas. A gente vem 9 horas, estuda o Evangelho, né? Que é o alimento da alma, né? Que é o mais importante, inclusive, e depois, quem estiver precisando, vai tomar o seu passe. Livraria Segep, estuda sempre. A luz do conhecimento protege teu espírito contra as armadilhas da ignorância. O Espírito André Luiz nos trouxe essa mensagem. Ali nós temos nossa livraria à disposição de todos e todas, com títulos bem atualizados, livros novos, né? Toda a codificação de Kardec está ali, nós temos os livros. E quem desejar adquirir um livro é só depois da palestra, depois do passe, procurar nossa irmã Lúcia, que é a coordenadora da livraria. Nota premiada Bahia, a gente tem uma fonte de recursos que nós temos, é um programa do governo do estado. Quem não se cadastrou, ali está o endereço para se cadastrar, né? Cadastra no site ali. A pessoa se cadastra no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. É 5 minutos ela faz isso. E eles vão pedir 2 instituições para serem ajudadas, né, nesse programa. Uma da área de saúde, outra da área social. Aí da área social nós pedimos a vocês que coloquem o nome do Petitinga, nossa casa. Sociedade Espírita José Petitinga. Aí fazendo isso, depois de você se cadastrar, toda vez que for fazer uma compra, você pede para colocar no cupom ou na nota fiscal o seu CPF. Aí colocando o seu CPF, essa casa, ou as casas cadastradas receberão, né, de 4 em 4 meses um valor, né, que de acordo com a quantidade de pessoas que colocou o nome da instituição para ser beneficiada. Então ajuda, não é um valor muito alto, mas ajuda. A gente compra muitas coisas com esse dinheiro do Estado, né? Esse Datashow aqui que é novinho, comprou com esse dinheiro. Então de 4 em 4 meses cai na conta, nossa conta do Bradesco, nossa tesoureira vai lá e faz a avaliação do que nós estamos mais precisando, né? Então a gente ajuda muito, viu, gente? Não é muito reais não, mas ajuda bastante. E a pessoa que se cadastra concorre a prêmios semanais, ali, ó, o último item, 10 mil por semana. Toda semana o governo do estado sorteia um prêmio de 10 mil reais, sempre alguém ganha, né? Uma vez no mês ele sorteia um prêmio de 100 mil reais, sempre alguém ganha, porque é entre os cadastrados, alguém sempre vai ganhar, né? No estado da Bahia. E por ano tem um prêmio de R$1 milhão por ano. Todo ano sai, né? O ano passado foi uma senhora de Lauro de Freitas, esse ano não sei se é sorteado, mas todo ano sai. É sorteado R$1 milhão. Então é uma coisa boa, né? Para todo mundo. É bom para o Estado, é bom para as instituições sociais e área de saúde, e é bom para o cidadão e a cidadã que se cadastra no programa. Ok, então, muito obrigado pela atenção de todos e todas. E vamos agora à segunda parte dos nossos trabalhos. Vamos fazer a prece de encerramento. E eu peço aos irmãos passistas que ocupem suas posições. E depois os irmãos e as irmãs que estão em tratamento podem descer por aqui para o tratamento espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Senhor Jesus, encerramos agora, Pai, a nossa palestra pública, mais uma vez agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus e aos benfeitores espirituais por nos darem essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta casa de oração, alimentando, Pai, nossa alma, alimentando o nosso lado espiritual, porque já temos consciência de que somos espíritos e que estamos aqui na Terra, mais uma vez vestindo um corpo de carne para adquirirmos conhecimentos e habilidades que nos elevem espiritualmente até alcançarmos a nossa plenitude. Ciente, Senhor, de que nessa dimensão da vida em que nos encontramos, tudo passa.
começa e termina. Que todos nós, Senhor, tenhamos essa postura firme de sabermos pedir, sabermos agradecer e sabermos dar também, para que todos nós, como teus filhos, que vivem nesta casa cósmica, que é o nosso planeta Terra, nós consigamos, Senhor, atingir os objetivos pelos quais aqui estamos, mais uma vez, nesse mundo reencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Paz para todos nós, paz para o mundo, paz para as famílias, a natureza, em nome de Jesus.